Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, nessa primeira parte, nós vemos uma advertência em relação às nossas palavras, que devem ser poucas e nós devemos ter sempre a disposição de cumprir cabalmente aquilo que nós dizemos. Sempre que nós fizermos algum compromisso com Deus ou mesmo com os homens, nós devemos cumprir cabalmente aquilo que a gente se propôs a fazer. Então devemos evitar nos precipitar, falar antecipadamente, sem pensar, porque muitos males são decorrentes disto, de nós falarmos coisas que, na verdade, não deveríamos ter dito. Versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem cima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um o bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então, nessa etapa final, ele fala sobre as riquezas,
a vaidade das riquezas, o amor ao dinheiro, aqueles que trabalham e na verdade quando morrem não podem levar absolutamente nada, né? E ter muitas riquezas, embora seja o sonho de muita gente, ter muitas riquezas traz muito pesar, traz coloca aqui que traz até insônia, né? No versículo 12, a fartura do rico não o deixa dormir, porque de fato aqueles que têm mais recursos são mais visados, podem ser atacados, podem ser roubados, sequestrados, tantas coisas podem acontecer. Se os pobres já estão muito sujeitos a isso, quanto mais os ricos, que têm muito a poder oferecer, né? E aí ele encerra dizendo, né, a importância de se desfrutar do bem do trabalho. Aquilo que se consegue licitamente deve ser desfrutado. É claro, nós podemos sim ter uma poupança, podemos sim ter recursos guardados para eventuais necessidades, mas é importante que nós desfrutemos sim dos bens que Deus tem nos dado, desfrutarmos com equilíbrio, desfrutarmos com moderação, mas sim desfrutarmos. E eu creio que a gente tem muito nas Escrituras sobre a correta administração dos nossos bens. Nós devemos usar os nossos bens para a nossa própria manutenção e o sustento da nossa família. Devemos também atender às necessidades dos mais pobres. Devemos também cuidar das coisas do Senhor, do desenvolvimento, da ampliação do seu reino, que também é feito por meio de recursos. Nós vemos no Novo Testamento as viagens missionárias de Paulo sendo sustentadas por igrejas parceiras, vemos o próprio ministério de Jesus também sendo sustentado pelas ofertas que muitas mulheres faziam. Então, o uso dos recursos deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que tudo pertence ao Senhor, tudo que nós temos pertence ao Senhor e nós administramos, devemos administrar de acordo com a vontade dEle, porque Ele é o dono. Então, os nossos recursos, eles não são para o nosso bel prazer, para a gente esbanjar com as coisas que nós desejamos, mas devemos sim usar com moderação para o nosso bem, para o bem dos que nos cercam e também para o bem da missão do Senhor de levar o Evangelho a toda criatura. Então, nós não podemos amar o dinheiro, amar as riquezas, mas devemos sim amar o Senhor que nos dá todas as coisas, não é? Essa foi a nossa leitura de hoje e amanhã a gente continua. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.